Olha só, nesse exato momento, dentro do crânio de cada um de nós, tem a peça de engenharia mais complexa que a gente conhece no universo. É sobre essa máquina biológica de mais ou menos 1,5 kg que a gente vai conversar hoje. Uma máquina que move cada pensamento, cada memória e cada sentimento que a gente tem. E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é... Bem, é uma das mais profundas da ciência, né? Como é que essa matéria que a gente tem dentro da cabeça consegue criar os nossos pensamentos? Como algo físico dá origem a uma coisa tão abstrata como a consciência? É exatamente isso que a gente vai começar a desvendar. Então, para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai olhar para o cérebro como se fosse o hardware da mente. Depois, vamos ver o que acontece quando ele se fere e o que isso nos ensina. Aí, a gente entra naquela discussão clássica, o que é inato e o que é adquirido. E para fechar, vamos ver as ferramentas que a ciência usa para investigar tudo isso. Vamos lá então. Primeira parte, a máquina dentro da cabeça, ou o hardware da cognição. A ideia aqui é simples. Para entender a mente, que seria o nosso software, a gente precisa primeiro entender o cérebro, o hardware. É isso mesmo. Cada ideia, cada emoção, tudo tem uma base física, bem real, que pode ser estudada. E é exatamente aí que entra a psicologia cognitiva. Ela é o campo que estuda como a gente percebe as coisas, como a gente aprende, lembra, pensa. Mas olha, não é algo abstrato não. Pensa assim. Para entender por que uma pessoa esquece um nome, a resposta está na biologia. A gente tem que olhar para como os neurônios disparam, como eles se conectam para formar memórias ou, para perdê-las. Ok, vamos para a nossa segunda parte. Quando o cérebro se fere. E o que essas avarias nos ensinam? Pensa bem, uma das melhores formas de entender como qualquer máquina funciona é ver o que acontece quando ela quebra, certo? Como o cérebro é a mesma coisa. As lesões são, claro, trágicas, mas ao mesmo tempo são janelas fascinantes para o funcionamento interno dele. Pensa comigo, se uma área específica do cérebro sofre um dano e, de repente, uma função específica como a fala desaparece, isso cria uma ligação direta, super clara. É como se a lesão fizesse um X no mapa do cérebro, dizendo, olha, a linguagem mora aqui. Cada caso clínico, cada paciente, ajuda a gente a preencher mais um pedacinho desse mapa incrível. E quando os pesquisadores estudam isso, eles costumam focar em 3 tipos principais de danos. Primeiro, o AVC, o acidente vascular cerebral, que é quando o fluxo de sangue para o cérebro é interrompido. Segundo, os tumores cerebrais, que são aqueles crescimentos que pressionam e destroem o tecido. E terceiro, o TCE, o traumatismo crânioencefálico, que é o dano causado por um impacto físico, uma pancada na cabeça. E olha, isso não é algo raro não. Para se ter uma ideia, só nos Estados Unidos são 700 mil casos de traumatismo crânioencefálico por ano. E dezenas de milhares desses casos acabam resultando em deficiências permanentes. É um lembrete bem forte da fragilidade dessa máquina que a gente carrega na cabeça. E é aqui que o trabalho de detetive da neurociência realmente começa. Uma pessoa teve um AVC e perdeu a fala? Opa, isso aponta direto para as áreas de linguagem do cérebro. Sente fraqueza em um lado do corpo? O problema então está no córtex motor do lado oposto. Cada sintoma é uma pista, e os cientistas vão seguindo essas pistas para mapear cada função do cérebro. Vamos para a terceira parte, inato versus adquirido, ou natureza versus ambiente. Beleza, a gente já viu o hardware e o que acontece quando ele falha, mas a pergunta agora é, como esse hardware é programado? Isso nos joga direto naquele debate clássico da psicologia. A gente já nasce assim ou o ambiente nos molda? E a resposta, como quase sempre nesses debates, é que não é um ou outro, é uma parceria. Pensa assim, a natureza, o inato, nos dá a estrutura, a nossa programação de fábrica, mas é o ambiente, o adquirido, tudo que a gente vive, aprende, experimenta, que funciona como o software que a gente instala para rodar nesse hardware. É o que ativa e molda todo esse potencial. E olha só essa citação do Robert J. Sternberg, que é o autor do material que a gente está usando de base. Ele diz, a natureza não age sozinha e as suas maravilhas se desenvolvem pela intervenção do ambiente. Isso resume tudo perfeitamente, né? Nossas capacidades não vêm só da biologia, elas precisam da interação constante com o mundo para florescer. Chegamos na nossa última parte, desvendando os segredos da mente com as ferramentas da ciência. A gente viu o que as lesões nos ensinam. Mas e aí? Os cientistas ficam sentados esperando acidentes acontecerem? Claro que não! Eles têm ferramentas e métodos super rigorosos para investigar os mistérios da mente em tempo real. E essa pesquisa científica tem basicamente 2 grandes frentes.
De um lado, tem a pesquisa básica. É aquela que quer entender os princípios fundamentais, que faz perguntas como, afinal, o que é memória? Do outro lado, tem a pesquisa aplicada, que já é mais prática. Ela pergunta, ok, como a gente pode usar o que sabemos sobre a memória para ajudar alguém na vida real? E uma coisa leva a outra, olha só como funciona na prática. A pesquisa básica vai lá e se esforça para entender a natureza de uma lesão cerebral. Aí, com base nisso, a pesquisa aplicada consegue desenvolver tratamentos para ajudar os pacientes. Outro exemplo clássico. A pesquisa básica estuda um neurotransmissor, a serotonina, e descobre seu papel no humor. E o que a pesquisa aplicada faz? Usa essa descoberta para criar antidepressivos que regulam a serotonina. Viu só? Uma não existe sem a outra. Então, para a gente amarrar tudo, o ponto principal é este. O cérebro é essa máquina super complexa por trás de tudo que a gente pensa e sente. Quando ele sofre algum dano, isso acaba revelando os seus segredos. E a ciência, pouco a pouco, está escrevendo o manual de instruções dessa máquina.